Deus seja louvado, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta manhã? Hoje nós vamos remir o tempo, né? Vamos tentar ser o mais breve possível. Temos aí o batismo. Algumas pessoas estarão descendo as águas. E vamos pedir a Deus que nos dê graça para trazer aquilo que Ele quer falar à sua igreja. Abra comigo Samuel, 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim: E tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor Jeová príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando te separares de mim, encontrarás 2 homens perto da tumba de Raquel, na fronteira de Benjamim e Zelza, que te dirão: as jumentas que fostes procurar foram encontradas, e eis que teu pai já não se preocupa mais com o negócio das jumentas, mas está preocupado contigo, dizendo: que farei por meu filho? Portanto, dali irás mais adiante e chegarás ao carvalho de Tabor. Encontrarás ali 3 homens que sobem a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 tortas de pão e o terceiro um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 tortas de pão que receberás de suas mãos. Depois disso irás a Gibeá Elohim, monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E acontecerá que quando fores te aproximando da cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto com um saltério, um tambor, uma flauta e uma harpa diante deles, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles, e te tornará em outro homem. E quando esses sinais vierem sobre ti, faze o que te vier às mãos, porque Deus é contigo. E descerás antes de mim ir a Gilgal, e eis que descerei a ti para oferecer holocaustos e sacrificar ofertas pacíficas. 7 dias me esperarás, até que eu venha a ti e te mostres o que deves fazer. Até aqui. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu me coloco apenas como pequenino nas tuas mãos para que o Senhor fale ao coração da tua igreja. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre. A igreja diz, e graças a Deus. Pode tomar assento. Queridos, eu estava nesta manhã buscando algo da parte de Deus, e o Senhor trouxe em memória ao meu coração que o projeto de Deus para a nossa vida é perfeito. Na verdade, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido, você foi eleito por Deus. Jesus diz lá em João 15 que não foram vocês que o escolheram, mas antes, diz o Senhor, eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, no meu nome Ele vô-lo conceda. Significa que você tem o caminho a trilhar
em céus abertos. Os céus é o seu limite. Quando você estiver alinhado com a vontade de Deus, claro. Então você veio a este mundo porque já havia um propósito de Deus. Na verdade, o propósito vem primeiro, antes de você. Você foi feito por causa do propósito. Por isso você foi feito para dar certo. Diga para o irmão que está do seu lado: você veio a este mundo para dar certo. O projeto de Deus é perfeito. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas somente você que tem autoridade, por causa do livre-arbítrio, você pode desvirtuar esse propósito. Amém? Deus espera que você viva em alinhamento com Ele, para que você dê certo. Mas se por acaso você não der certo, jamais será culpa de Deus. Mas diz a palavra: de que se queixa um homem mortal das suas próprias escolhas, dos seus próprios pecados. A vida é feita de decisões. Decisões decidem destinos. Qual é o destino que você deseja para que você trilhe um caminho diante de Deus? Deus deseja que você não se aparte dele. Se você continuar nos preceitos, sempre diz o Senhor, aqueles quem o chamou, não se aparte da tua boca a palavra do Senhor. Disse a Josué, aleluia, não te chamei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. O caminho é um. Deus falou para Moisés: eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, para que vós escolhais. A sua escolha vai determinar o seu destino. Aqui nós temos um texto, querido, quando Deus chama um homem chamado Saul, que estava à procura de jumentas perdidas. E Deus muitas vezes nos permite perder alguma coisa para encontrar algo que Deus quer nos dar. Ele perdeu as jumentas, encontrou um reino, nem sabia, mas já era o propósito de Deus. E Saul sai da casa do seu pai, né, com uma missão e volta com outra missão. Ele volta com a missão de estabelecer sobre Israel um reino, onde o povo havia pedido um rei, e Deus escolheu Saul. A escolha de Saul foi uma escolha de Deus, apesar de ser um pedido do homem. E aí Deus aqui no texto pega Samuel, unge a Saul como rei e dá algumas ordens para que ele possa cumprir. E as demandas que foram dadas a Saul eram claras, objetivas, né? E que ele precisava cumprir para que Deus pudesse abençoar o seu reino e confirmar o seu reino para sempre. A ordem é sistemática. Você vai fazer isso, 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 isso. E no final do texto que lemos, disse Samuel: e descerás antes de mim ir a Gilgal, e eis que descerei a ti para oferecer holocaustos e sacrificar ofertas pacíficas. 7 dias me esperarás, até que eu venha a ti e te mostres o que deve fazer. Então a ordem era sistemática, ele tinha que cumprir literalmente até a chegada do sacerdote. Ele recebeu uma unção de rei, ele recebeu também uma unção de profeta, e profetizou dentre
os profetas e se tornou um com ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. O Espírito do Senhor tomou Saul. Naquele momento, que eu aprendo aqui que nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Até o próprio Jesus não poderia fazer nada sem que o Espírito do Senhor se apoderasse dele. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele momento. E foi com Davi. Jesus precisou do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada nesta terra, nesta vida, no propósito pelo qual Deus te chamou, sem o Espírito Santo. Ele está aqui por causa de você. O Espírito Santo está penhorado por causa da noiva de Cristo. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para que estejais convosco. Para que você saiba que Jesus te ama, a promessa dele é real, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele disse: eu vou dar uma garantia de que eu vou voltar. Eu vou deixar o Espírito Santo na terra penhorado até que eu volte e ele leve a igreja, aleluia, até a minha presença. O Espírito se apoderou naquele momento de Saul. Mas pastor, se o Espírito se apoderar de mim, eu posso de repente fazer algo que o Espírito não queira que eu faça? Posso. Porque Deus não te fez como um robô, como uma marionete, como uma máquina onde Ele pode controlar você sem que você possa decidir. Não, você tem as suas faculdades mentais, onde você pensa, você conclui e você depois decide. O Espírito Santo está aqui para te aconselhar. Ele é o nosso paracletos, o nosso ajudador por excelência, o nosso mestre, guia, nosso companheiro, amigo de todas as horas. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que estarás conosco todos os dias até a consumação dos nossos dias. Mas Saul, queridos, fez tudo certo. E durante 7 dias, Saul foi aprovado. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele fez tudo como Samuel havia ordenado, né? Literalmente, passo a passo, ordem sistemática. Mas eu quero chamar a atenção que aqui, a primeira coisa que, depois da unção, Samuel levou até um lugar onde estava a tumba de Raquel, onde Raquel havia morrido. Raquel, nesse momento, saía de Belém, saía de Betel, casa de Deus, para Belém, Efrata. E a caminho de Efrata, ela sente dores violentas, dores muito grandes, e começa a sofrer e ali dar à luz a Benjamim. E nesse momento, ela faz uma declaração profética, quando ela diz: Benjamim, e aconteceu, que saindo-se-lhe a alma, porque havia morrido, chamou o seu nome Benoni. Gênesis 35, versículo 18. Chamou o seu nome Benoni, que quer dizer filho do meu sofrimento. Deu à luz com muitas dores, tribulação, sofrimento. Mas quando o menino nasce, Jacó, o seu pai, ele libera outra palavra profética. E ele diz: o seu nome será chamado Benjamim, filho da minha mão direita. Uma palavra profética que está registrada no Salmo 101, se não me engano,
Quando o Senhor diz, aleluia, que tu assentarás à minha direita, à minha destra, filho da minha mão direita, filho da minha destra. Quem é que vai assentar à destra do Pai? Cristo Jesus. Aqui é uma palavra profética, aleluia. Ele será chamado Benjamim, assentarás à minha destra. Não será Benoni, filho das minhas dores, dos meus sofrimentos, mas Benjamim. E aqui a questão, queridos, é que o autor nos dá a opção de uma escolha. E qual é a posição por direito você vai adotar na sua vida? A mãe declarou, filho do sofrimento, Benoni. O pai declarou, filho da minha mão direita, da destra, Benjamim. E Raquel, quando foi sepultada, ali erigiu ali uma coluna, onde se estabeleceu até os dias de hoje, por decreto. Está lá, quando você vai em Israel, você vai ali a caminho de Efrata, você vai ver o sepulcro de Raquel. Exatamente neste lugar começou o ministério de Saul. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que, aleluia, pega o sofrimento, a sua dor, a sua vida de retrocesso, de derrota, uma vida que você acha que não pode dar certo, uma vida que você perdeu a esperança, porque é só sofrimento. Tem gente que fala, pastor, como é que vai? Eu só digo, é só vitória, meu irmão. A minha saudação é, estou melhor do que eu mereço. Porque eu sei que eu não mereço nada mesmo, mas por causa dos beneplácitos daquele que está à direita, à destra do Pai, intercedendo por mim, aleluia, eu posso herdar em Cristo Jesus tudo que é por direito. Amém? E ali Saul começou o seu ministério. Eu queria trazer algumas considerações. Minha palavra vai ser rápida. A tribo de Benjamim, capítulo 49 de Gênesis, próprio Jacó, o pai de Benjamim, quando abençoou antes da sua morte todos os seus filhos, todas as tribos, ele mesmo declarou, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Em outras palavras, ele está dizendo que um benjamita, ele terá essas características, esses traços, que foram profeticamente liberados pelo seu pai, Jacó. Saul era um benjamita. Apesar de ser Benjamim uma das menores tribos de Israel, né, você pode observar, quando Gideão foi benjamita, não foi? Não. Paulo foi benjamita. Perdão. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, espiritualmente falando, aprendeu, doutor na lei, um homem, ele é fariseu, romano, né? Ele era judeu e benjamita. Ele teve a oportunidade de fazer a sua escolha. Ele foi treinado, ele foi capacitado, um homem culto, um homem que tinha uma mente, um cérebro, que o próprio Deus, quando viu a Saulo, falou, eu preciso desse cérebro, porque ele escolheria a Pedro. Pedro rejeitou na visão do lençol, quando Deus traz aqueles animais do lençol, que Pedro, né, amaldiçoa, e Deus fala, como é que você pode amaldiçoar algo que eu estou abençoando? Como é que você pode, né,
dizer que é impuro aquilo que eu estou purificando. Deus estava dando a oportunidade para Pedro levar o evangelho além dos arraiais de Israel, a começar de Jerusalém, Judeia, Samaria e alcançar os confins da terra. Mas Pedro rejeitou. Ou melhor, Pedro não tinha essa mentalidade. Depois ainda vai para orar por Cornélio, e Cornélio é cheio do Espírito Santo, contra a sua própria estrutura, pela sua própria natureza, porque ele não conseguia conceber isso. Mas Deus então encontra Saulo, benjamita. Pedro não vai dar certo para essa missão. Pedro foi chamado para outra missão. Eu quero dizer que você foi chamado para a missão que Deus te escolheu. Você vai dar certo. Mas Deus deu a missão para Pedro. Foi o pastor da igreja primitiva. Mas Pedro não tinha essa mentalidade. Aí quando Deus viu em Saulo, eu vou honrar aquele que era o menorzinho das tribos de Israel. Viu a estrutura de Saulo, viu a mente, o cérebro de Saulo, e foi ao caminho de Damasco quando Estevão orou, intercedeu por ele. Era profético. Jesus, na morte de Estevão, se levantou do trono, ele viu os céus abertos e o Senhor se levantando do trono, e o Senhor veio ao caminho de Damasco e encontrou com Saulo, aleluia, e alcançou Saulo, e preparou Saulo, porque Saulo seria um apóstolo diferenciado, um apóstolo benjamita, que seria o apóstolo dos apóstolos e levaria a palavra de Deus, responsável por mais de 60% do Novo Testamento, e que alcançaria os gentios. E hoje nós estamos aqui por causa desse benjamita. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus dá as opções, e ele, quando teve os seus olhos abertos, ele tomou a decisão certa. E Saul teve essa opção. Deus encheu do Espírito, recebeu o sacerdócio, ele recebeu a unção real de rei, a unção profética, só não havia recebido a unção de sacerdote. E ali Samuel falou: quando você chegar a Gilgal, você vai me aguardar. Fez tudo certo, literalmente. E aí eu vou lhe dizer o que vai fazer a partir dali. Ele tinha que obedecer. Ele foi cheio de Deus 7 dias. Ele viveu pelo Espírito Santo 7 dias. O Espírito era sobre ele. E Samuel falou pela boca do Senhor: aguarda, espera, e eu te declarei os próximos passos. Mas o que aconteceu? A pressão foi grande. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com as pressões. A pressão nos tira do propósito divino, se nós não tivermos domínio próprio, uma característica do fruto do Espírito. A pressão muitas vezes tem que ter o escape. Você já pensou em uma panela de pressão, está debaixo de um fogo, e aí começa a aquecer, daqui a pouco a água começa a esquentar, a borbulhar, e a água começa a entrar num estado ali de ebulição, e irmão, se não tem uma válvula de escape ali, a panela vai estourar. Assim somos nós. Há um princípio, que quanto maior a pressão sobre a sua vida, maior o poder de explosão, e você tem que canalizar isso dentro da perspectiva divina. Quanto maior a pressão na vida de Moisés, que estava diante do Mar Vermelho, ali diante do maior exército da terra, atrás, o povo ali amedrontado, o povo murmurando, reclamando, pressionando Moisés, e Moisés não se desesperou, mas ele aproveitou-se deste princípio, e ele liberou uma palavra profética, dizendo: vede hoje, ó rebeldes, o que o Senhor fará no meio de vós. Estes que estão vendo como ameaça sobre a vida de vocês, olhem pela última vez, porque os vossos olhos nunca mais os verão. Uau! Irmãos, antes de consultar a Deus, de perguntar a Deus qual era a solução, ele liberou a palavra profética. E quando ele foi a Deus, Deus falou: o que você quer mais? Você já falou tudo, vai em frente, diga ao povo que marche. E ele estendeu a vara de autoridade, fez o que somente Deus pode fazer: abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. E depois, do outro lado do Mar Vermelho, eles olharam para ver
os seus inimigos não viram mais nenhum. Nunca mais os verão, nem para contar a história. Somente a escatologia, os historiadores que acharam restos mortais e das cavalarias de Faraó naufragadas no Mar Vermelho, que hoje conta a história. A palavra se cumpriu. A pressão na vida de um homem de Deus, que precisa ser dominado pelo Espírito e não pela pressão do mundo, vai fazer você explodir na presença do Espírito Santo. Haverá uma explosão do Espírito Santo através da sua vida. Mas não é a pressão de fazer você como fez Arão. Enquanto Moisés estava com Deus no Monte Sinai, Arão foi pressionado pelo povo para fazer um Deus, uma imagem de um Deus. Quando ele já havia visto Deus, levou ele até uma parte do monte, não no cume do monte, mas para que ele visse a forma de Deus. E Deus já sabia, para que, se o povo pressionasse para que ele fizesse um bezerro representando a imagem de Deus, ele não fizesse um quadrúpede, um animal, um Deus animal. Infelizmente tem muita gente assim hoje. A pressão leva o líder a fazer coisas que tem a reprovação de Deus. Irmão, a sua dependência é de Deus. Você que é líder, você que vai ser chamado por Deus, a sua dependência é de Deus. Você tem que entregar a mensagem que Deus, aleluia, der para você entregar. Eu sempre digo o seguinte: olha, Jesus é o noivo. No casamento hebraico existem 3 fases. A fase do casamento, do primeiro compromisso, que é o noivado, né? A gente coloca a aliança, isso também no Ocidente. Assume um compromisso diante dos pais, da sociedade. Depois a segunda fase é o casamento jurídico. Em Israel, naquela época, não havia casamento jurídico, não havia, né, as questões civis para decretar um casamento. O casamento era feito através dos rabinos. Era o casamento religioso que prevalecia. É o casamento que tem a bênção de Deus. Então eles teriam primeiro aquele casamento onde eles se casavam, mas não poderiam ainda entrar na intimidade. Havia esse tempo de desposamento. Por isso que você vê, quando Maria foi engravidada, ela estava com José desposados. Não podiam estar na intimidade. E de repente apareceu grávida, e a lei dizia que adultério em casamento era digno de apedrejamento, morte de pedras. E aí o anjo teve que fazer a coisa certa. Chegou até José e falou: olha, não se preocupe, o que foi gerado nela não foi de homem nenhum, ela não te traiu, foi o Espírito Santo que veio sobre ela. Então ficou essa fase, da segunda fase até a última fase do casamento, o noivo não tem contato com a noiva. Até quando a noiva é inserida na intimidade do noivo e é levado nas suas recâmeras, fecha a porta e ali o noivo vai ter a sua intimidade, a sua lua de mel. Essa é a última fase, o casamento religioso, onde a bênção do Senhor vem. Então, quando o noivo hoje, Jesus está na fase do desposamento, ok? Ele tem uma esposa. Quem é a esposa? Irmão, eu sei que eu sou. Não sei se tem mais alguém aqui que é a esposa, que é a noiva de Cristo, que já está na segunda fase, aleluia, desse casamento, aleluia, que está por acontecer agora em próximos dias aí, nas bodas do Cordeiro. Então o noivo, como não pode ter contato com a noiva, o noivo escolhe um amigo que lhe seja fiel, um amigo que tenha caráter, um amigo que esteja ali aliançado com ele, que só faz o que ele mandar, até o dia que ele receba a noiva nas suas recâmeras. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmãos, eu sou o amigo do noivo. Eu sou um sacerdote, fui escolhido aqui por Deus. Eu não tinha nada a ver, eu era dentista. E Deus me tirou lá de uma cadeira, de uma clínica.
Eu estava com as jumentas perdidas lá. E o Senhor me encontrou lá e me deu uma missão. E eu fiz a escolha certa, eu larguei tudo para cumprir essa missão. Ele me constituiu como amigo. Enquanto ele não tem contato com a igreja, com a noiva, ele falou: você vai me ser fiel. Você só vai entregar a mensagem que eu te entregar. Você não vai fazer nada de si mesmo. Você não vai poder se deixar ser apaixonado pela noiva, porque acontecia de fato, quando o amigo chegava para a noiva para entregar os presentes, entregar um buquê de rosas, né, os bilhetes, né, as mensagens, aleluia. Quem tinha contato com a noiva não era o noivo está lá aguardando, ele está pronto para recebê-la, mas é o amigo do noivo que tem contato com a noiva, e eu estou aqui como amigo do noivo em contato com a noiva. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes a noiva, por ser muitas vezes despreparada, ainda está infantil, carnal. Algum pastor nosso do ministério disse assim: olha, Jesus não vai voltar agora porque ele não é pedófilo. Jesus não é pedófilo. Aí, mas como? Porque Jesus não pode se relacionar com uma noiva infantil. Ela precisa amadurecer, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ela precisa ser pura, santificada, aleluia, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível para a vinda, para o encontro com o seu Senhor. Então ela está nesse processo de maturidade, de purificação, de estar digna do cordeiro do noivo. Então ele constitui os amigos, e quem tem contato com a noiva são os amigos. Eu sou um amigo do noivo. Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas porém tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai eu tenho vos dado a conhecer. Ele traz os segredos, ele traz os relatórios, ele traz a realidade dos céus, aleluia, para os seus amigos, aqueles que ele confiou para que cuide da sua noiva. O que eu quero dizer é que eu, como amigo do noivo, não posso me deixar ser encantado com a noiva, ser apaixonado pela noiva. Ela não é minha. Eu tenho que cuidar bem dela, para naquele dia receber aquela mensagem: muito bem, servo bom e fiel. Tem recompensa para você. Entra no regaço do teu Senhor. A mensagem que eu estou entregando aqui, queridos, se você gostar ou deixar de gostar, para mim não quero nem saber. A minha fidelidade aqui é ao noivo. Se depois você se levantar, querer sair da igreja, é problema seu. Mas a minha fidelidade, o meu compromisso aqui é com o noivo. Eu não posso querer emocionalizar a igreja, porque não existe mensagem de emocionalidade do noivo para a igreja. O noivo não pode tratar a sua igreja pela emoção, mas pelo Espírito. Saul foi levantado por Deus, fez tudo certo em 7 dias, mas no 7º dia ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a ordem, o comando. A pressão veio, e então ele tinha que esperar Samuel. Estou encerrando, mas quem está gostando, diga amém. Ele tinha que esperar Samuel. Samuel daria o comando do próximo passo. Ele não era sacerdote, ele não poderia sacrificar. Ele recebeu unção de rei e de profeta. Davi já recebeu as 3 unções. Ele tinha que escolher: era filho de Benoni, ele era filho, né, de Benoni, ou ele é filho de Benjamim? Ele era um benonita ou era um benjamita? E Deus faz assim, irmão. Deus pega as coisas que parece que a vida é de sofrimento, a vida que não parece que não deu certo. Aí vem a compensação de Deus. Deus pega as coisas que aos olhos do homem parece que não dá certo, para que você tenha a opção de escolher a coisa certa.
Sabe o que é isso? É a oportunidade dada ao menor, com o fim de valorizar a tribo de onde viria o verdadeiro rei de Judá, a fim de que Benjamim jamais se queixasse da falta de uma oportunidade. Deus deu a oportunidade a Saul. Quando Saul, pressionado pelo povo, consagrou, Deus às vezes faz isso: espera só um pouquinho para ver qual é a sua reação, a sua ação. Quando ele consagra, Samuel chega, e Samuel diz: hoje o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. Deu a oportunidade, teve a oportunidade, para não dizer que a menor tribo de Israel não teve oportunidades. É uma prática de Deus. Deus sempre pega as coisas menores para confundir. Irmão, Deus é especialista em reciclagem. Deus sempre pega o que não presta. Deus pega, aleluia, gente de dores, gente de sofrimento, gente, aleluia, que acha que é mal sucedido, gente que sente nas suas entranhas a derrota. Deus tem a compensação dele. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa alegrai-vos antes, porque grande será a vossa recompensa. A tribo de Benjamim era uma tribo de lobos, de guerreiros ferozes. Saul era um benjamita. Em outras palavras, dentro dele havia um lobo. Ele era feroz, era um homem de batalha. Deus era com ele, mas ele escolheu, aleluia, ser benonita e não benjamita. E o seu ministério nasceu na sepultura de Raquel, ali. Isso é profético, para que ele nunca se esquecesse que ele teria a oportunidade. Mas aqui, queridos, não dá nem para continuar por causa do horário. Mas aqui, eu quero dizer para você que devemos escolher entre o rancor do sofrimento, vivido ou dito por Raquel, e a profecia do estabelecimento final, onde vem a tipificação de Cristo, à destra do Pai, dito por Jacó. Quando Saul escolhe ser um benonita, Deus já tem em mente, aleluia, a palavra de Jacó, que viria da destra, uma tipificação de Cristo, que seria Davi. Davi veio da tribo de Judá. Ele era do leão da tribo de Judá. Em outras palavras, dentro de Davi havia um leão. Dentro de nós, eu quero fazer um parafraseamento aqui para você entender melhor. Dentro de nós existe um lobo e um leão. E você precisa decidir qual atitude e a postura que você precisa adotar na sua vida. Enquanto Saul, ele fez de tudo, a gente conhece a história, eu vou só abreviar. Ele fez de tudo para tentar prevalecer no trono, se estabelecer no trono, e de fato ficou 40 anos no trono. Mas o que adianta você ter o trono sem Deus? Ele tinha o trono com Deus por 7 dias, e depois desses dias ele perdeu a unção de Deus. O Espírito foi retirado dele. Quando o Senhor disse, deu ainda outra oportunidade para exterminar os amalequitas, porque Amaleque representava Satanás, né? Que era como inimigo de Deus, espiritualmente falando, e Deus ainda deu outra oportunidade para que ele exterminasse. Ele mais uma vez fez o que ele queria. Gente obstinada, gente que cria idolatrias no seu coração, que faz o que quer.
Se coloca a sua vontade, o seu desejo, o seu projeto no lugar do projeto de Deus. E Deus então falou: por que tem dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? O meu espírito não jamais está sobre ele. E ele, em vez de ainda se humilhar, não, ele vai atrás de uma pitonisa, vai atrás de uma feiticeira, para tentar ainda se prevalecer ainda no trono. O que adianta você reinar, estar no trono durante tantos anos, 40 anos, mas sem Deus? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o principal, a unção, perder a presença de Deus? Não vale a pena, irmão. Se o governo de Saul durasse apenas 7 anos, ele sairia por cima. Ele sairia como alguém que deixaria legado e firmaria o seu reino pela história, pelos séculos dos séculos. Mas infelizmente atitudes decidem destinos. Onde Jacó teve perdas, no lugar da sua dor, Deus tem a recompensa, vai fazer você dar certo. Aleluia. Onde Jacó perdeu Raquel, a sua preferida, quando deu à luz a Benjamim, Deus, para contrariar a história de decepção, de dor e de sofrimento, vai fazer você dar certo. Exatamente no lugar da derrota, da tristeza, da injúria, da perseguição, porque haverá uma compensação de Deus sobre a tua vida. No lugar da desonra virá dupla honra. No lugar da tristeza virá abundante alegria. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Foi exatamente um tipo das dores e das dificuldades de Maria que gerou o filho da mão direita. Raquel tinha que partir de Betel, casa de Deus, a caminho de Efrata, onde deu a luz. Ela morreu e foi sepultada no lugar onde Deus começou o ministério de Saul, para mostrar: os meus olhos também foram sobre Benjamim, a menor tribo de Israel, como compensação. Mas ele escolheu ser um benonita. Aleluia. Eu encerro dizendo: você tem a escolha. Você nasceu para dar certo. Jesus cancela todas as suas desculpas de alguém que veio a este mundo para dar errado. Jesus veio da descendência de um idólatra, como Abraão. Adorava pau, madeira, mas ouviu a voz de Deus. Veio da descendência de Jacó, alguns dizem estelionatário, defraudador, enrolado, enganador, que não tinha coragem de declarar o seu próprio nome, quem ele era. Jesus veio da sua descendência. Veio da descendência de Judá, que fez de tudo para tentar enrolar, se casou com uma mulher estranha à aliança, estrangeira, mas estava predestinado para gerar em Tamar, para se cumprir a palavra. Aleluia. Veio da geração de Moisés, um assassino, fugitivo. Por que não dizer também de uma prostituta como Raabe, de uma estrangeira como Ruth, que foi fruto de uma coabitação de incesto de um pai com uma filha, onde gerou ali os amonitas e os moabitas. Ruth era moabita, mas que foi bisavó de Davi, que gerou a Obed, a Jessé e a Davi. E Jesus não veio da geração dos reis,
via Salomão, porque Davi, quando se prostituiu ou adulterou e cometeu um duplo pecado de assassinato e adultério, que gerou o primeiro filho que Deus matou. Depois veio Salomão, que veio com honra dobrada, recebeu 2 nomes, Gedidias e Salomão. O Senhor o amou, mas Deus não trouxe da linhagem de Salomão. O terceiro filho de Davi com Batseba foi Natã. Não foi da linhagem real. A linhagem real veio via Salomão. De Natã só veio um rei. De Natã chegou até Maria, para se cumprir a profecia messiânica: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, este lhe ferirá o calcanhar. Veio de Maria, direto de Natã para Maria. Por isso que Jesus era reconhecido como filho direto de Davi. E quando as pessoas diziam Jesus, filho de Davi, Jesus falou: esse conhece a minha história, eu vou parar para ouvi-lo. Aleluia. Poderia permanecer aqui, mas o tempo não me permite mais. A palavra é linda, a palavra é cabal, perfeita, completa. Nela não há emocionalidade, há revelação no Espírito. E aqueles que amam a palavra, Jesus diz: aquele que ama a minha palavra, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei e me revelarei a Ele. Se você ama Jesus, se você prefere hoje ser filho da destra direita, na revelação de Deus, se coloque de pé. Jesus te chamou para ser filho, aleluia, de Benjamim, da mão direita. Apesar da dor do sofrimento, Jesus cancela todas as suas desculpas. Você não pode dizer: mas eu estou assim porque isso aconteceu na minha vida. Quando eu fui gerado, meu pai tentou me abortar. Eu fui estrupado, eu fui rejeitado, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas Jesus cancela as tuas desculpas. Você foi gerado para dar certo. Você veio a este mundo, antes de ser concebido, Deus já tinha um propósito, que Ele disse: você vai dar certo. Eu te chamei para dar certo. Para de reclamar, para de murmurar, para de resmungar e dar desculpas para Deus, porque Deus tem a compensação dele sobre a tua vida. Permaneça firme, aleluia, pedindo a Deus na revelação da sua vida, da sua palavra, porque Ele é o único Deus que já anuncia o fim antes de começar. Primeiro Ele termina para depois então começar. Você já veio com o projeto de ser mais do que vencedor. Eu convido você, eu quero orar por você. Deus está falando: ore pelo povo, mande vir aqui, porque somente quem nasceu para dar certo vai vai cancelar desculpas, vai cancelar, aleluia, o seu passado de perseguição, passado de injustiça, passado de, aleluia, de derrotas, de coisas ruins que sobreveio à tua vida, que você não escolheu. Mas Deus está te dizendo: eu sou amigo aqui de Jesus para dar essa mensagem que o noivo está mandando dar para você. Você foi feita para ser igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, santa, irrepreensível e digna do noivo. Você nasceu para ser noiva do Cordeiro. Você não nasceu para ser amante do Cordeiro, mas para ser noiva. Se porte como noiva, se porte com nobreza. As suas palavras denunciam quem você é, ou a posição que você está adotando.
a tua postura, o teu comportamento. Denuncia quem você é. Disseram para Pedro: olha, as tuas palavras te denunciam. Eu nem conheço, não sei nem quem é. Nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas, onde as pessoas estão confrontando, o diabo está confrontando Deus por causa das nossas atitudes. Qual é a prioridade que você está tomando hoje? Se não tomou ontem ou um tempo atrás, mas hoje o Senhor está te dando oportunidade, como deu a Saul. Hoje você tem que assumir uma identidade, tomar uma decisão, porque essa decisão vai determinar o seu futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, disse Paulo, avançando para aquelas que estão diante de mim, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse pequeno tempo que o Senhor me ajudou a contemplar nestas palavras a mensagem que recebi do meu amigo. Está feito, foi entregue. Hoje, cada um aqui não pode se excusar, não pode dar desculpas diante de Ti, Senhor, porque a mensagem que o Senhor mandou foi entregue. E o Espírito da revelação sobre cada um, Senhor, deixou, aleluia, essa semente dentro de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tua noiva. Eu jamais vou me deixar ser encantado pela Tua noiva, Senhor. Eu jamais vou deixar me apaixonar pela Tua noiva, porque eu sou apaixonado por Ti, Senhor. Eu sei que quem gosta de pastor é Jesus, quem ama pastor é Jesus, não é a noiva que ama pastor, não, querido, porque o pastor é o amigo, o pastor, a noiva tem que amar é a Cristo, independente do pastor, do amigo. O amigo vai, o pastor sai de cena, mas Cristo permanece, e é Ele que está pagando o preço, que está guardando a sua noiva por tanto tempo, pelos séculos dos séculos. Um dia eu vou passar, irmão. Em breve vou visitar meu netinho que está nascendo agora. David. Davi, foi o primeiro nome que Deus colocou no meu coração. Meu filho falou: não, meu pai, eu senti Deus colocar Judá. Tá bem, é da tribo. Aí veio a segunda, ia colocar o nome, eu intervi, eu falei: não faça isso. Irmãos, é a autoridade sacerdotal, tem visão. Colocou Juliet. Aí a terceira, minha nora, falou: meu sogro, fala com seu filho, o nome agora é Davi, é David. E o meu filho aceitou. Eu falei: Deus, obrigado. Em breves dias eu estou indo, depois do congresso estou indo. Eu quero dizer para você, vamos acabar com esse negócio. O pastor viaja, parece que a igreja perde. O pastor, o senhor não pode sair da igreja. Eu posso sim, irmão, eu posso sair sim. Vocês têm que permanecer firmes, porque não é a minha presença, não é o pastor Rogério, é Jesus. Seu compromisso é com Jesus, a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu amor, a sua emoção, a sua paixão, seja lá o que for, é por Jesus. Se um dia Deus me tirar daqui, eu creio no arrebatamento, eu creio que eu sou geração do arrebatamento. Se Deus me tirar para outro lugar, irmão, a igreja precisa crescer mais ainda, porque eu sou um homem falho, cheio de defeitos, como qualquer um, mas Jesus, Ele é perfeito para você. Não há desculpas para você, porque Ele é perfeito em tudo na tua vida. Abençoa o teu povo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Como mensageiro, a mensagem do amigo que entrega a tua noiva mais uma vez, em nome de Jesus. E quantos recebem, se expressem a Ele. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar